Olá, gente! Aqui é o Afroleituras, seu podcast de indicação, discussão, leitura de autores negros e negras. O livro hoje vai ser Em Busca de Mim, da Viola Davis. E antes disso, eu tô um pouco reduzindo o ritmo por conta de outras leituras, mas esse livro aqui eu postei, acho que tem menos de 2 semanas nos stories do Instagram, do Afroleituras, dizendo que iria começar. E eu comecei um pouco depois do que postei, e assim, praticamente devorei esse livro, porque é muito bom mesmo. Acho que como uma Viola é atriz e já leu tanto roteiro, ela escreveu muito bem esse livro que eu nem consegui ler devagar, eu fui lendo, devorando. E assim, muito bom, mas também tem umas partes que são bem doloridas também, por toda a história dessa atriz. Então, esse é um livro autobiográfico, né, escrito pela Viola, que é uma atriz e produtora lá dos Estados Unidos, publicado em 2022. Viola Davis, né, como conta aqui no livro, ela nasceu na Carolina do Sul, mas se mudou mais para o norte dos Estados Unidos, Rhode Island, não sei falar direito, mas numa cidade que é Central Falls, que ela vai falar bastante sobre isso. Então, o livro conta desde antes do seu nascimento, né? Mostra a mãe, ela pergunta da mãe a história do seu nascimento, como foi, e já sua infância, que ela retrata bastante, e sua carreira no teatro, né? Viola Davis ainda é viva, né? Então, acredito que possivelmente possa ter uma segunda edição do livro. Então, eu separei alguns momentos para falar, né? O livro tem 17 capítulos, e Em Busca de Mim diz muito sobre o que a Viola vai falar. Um livro bem falar das emoções, da sua trajetória, né, como atriz. Diz que ela já foi indicada e vencedora de Oscar, né, indicada a Emmy, e vencedora de prêmios de teatro, como Tony. Sua vida, assim, não foi nada fácil. E ela vai falar muito sobre isso, né? A sua infância, que foi no Central Falls, que é um lugar que faz muito frio, e eu sempre ficava pensando nisso, né? E ela relata no livro sobre isso. Pobre, ela tinha 5 irmãos, um mais velho, um homem, 3 irmãs mais velhas, e no futuro, né, quando ela já tinha uns 9, 10 anos, nasce outra irmã, que é a Daniele, que ela vai falar bastante sobre essa relação com os irmãos, com as irmãs principalmente, e com essa irmã mais nova, que é a Daniele. Então, falar muito sobre os pais dela, né? A mãe que cuidou deles, trabalhou também em fábricas, e sofria muitas violências do pai, né? Eles tinham uma relação bem abusiva e o pai maltratava muito a mãe dela. E conta toda essa história, né? O pai cuidava de cavalos. Em um tempo que não é o tempo de hoje, né? Das relações raciais dos Estados Unidos, né? Marcadas por muito racismo, né? Então ela conta toda a trajetória dela na escola, tudo que ela sofria dos meninos, perseguições. Também como eles não tinham aquecimento dentro de casa, né? Por conta de condições financeiras. Não tinha, parte da casa não tinha acesso à eletricidade. A água era gelada num lugar que é muito gelado, tipo, temperatura de 0 graus. E como ela fazia xixi da cama no medo, e era chamada de suja no colégio, levada à enfermaria. Então, assim,
são histórias muito difíceis. Até quando mostra a história negra na sala de aula, ela sofre preconceito, então é muito difícil a história dela, né? E eu só pensava, meu Deus, essa é a atriz que eu me emocionei em Hot Girl Away e vários filmes que ela fez, porque eu acho que ela consegue expressar como atriz esse sentimento e você entende pela história dela porque ela consegue expressar esse sentimento, né? Eu separei algumas partezinhas do livro que eu queria trazer para vocês, porque melhor do que eu falando é o próprio autor falando, né? Então, aqui no capítulo 6, Meu Propósito, ela vai falar sobre onde começou o desejo dela de ser atriz, né? E foi assim: um dia, enquanto assistia a TV, um novo mundo se abriu diante dos meus olhos. Uma mulher igualzinha a Mama apareceu, Mama, a mãe dela, Mamama, ela bota, apareceu na tela naquela noite. Uma mulher e algo mágico aconteceu. De repente eu a vi. Era a senhorita Ciele Tyson, em The Autobiography of Miss Jane Pittman. Ela tinha um pescoço longo e era linda, de pele retinta, brilhante de suor, maçãs do rosto pronunciadas, lábios carnudos e um cabelo afro curto bem cortado. Foi como se meu coração parasse de bater por um momento. A culpa, a dor, o medo, a confusão, todos aqueles sentimentos negativos que eu tinha a respeito da minha vida e da minha situação foram expelidos por uma porta novinha e folha. Foi como se a mão de alguém tivesse se estendido em direção à minha. E, enfim, eu vi a saída. A beleza daquele momento foi que minhas irmãs também viram a saída. Presenciei o verdadeiro poder do talento artístico. Naquele momento, encontrei meu propósito. Que ela fala quando assistiu uma mulher negra na TV parecida com a mãe dela. E como ela encontrou o propósito dela, o que ela queria fazer na vida. E assim, no livro você vai ver que a Viola Davis, ela atua em peças desde criança. Então assim, foi uma trajetória longuíssima para ela chegar onde ela chegou e com muitos sacrifícios, né? Porque ser artista não é fácil, né? Em qualquer lugar e ainda mais sendo uma mulher negra retinta, como ela fala. E aqui eu separei esse livro, né? Como a Em Busca de Mim. Ela, desde a infância, ela está se encontrando, né? A sua infância foi muito dolorosa, como pontuei, e ela tinha muita vergonha quando cresceu, da infância dela, de quem ela era, de tudo que ela passou e foi passando ao longo da vida. Então é uma eterna busca de si mesmo, de se aceitar como si mesmo, não ter vergonha de ser ela mesma, né? Outra parte aqui que eu selecionei foi na página 103, porque assim, foi difícil selecionar, porque tem várias coisas muito boas. Inclusive, eu adoro que ela relata uma viagem dela à Gâmbia, na África, e os povos mandingas e outros povos que ela conheceu, e como ela se libertou do que ela aprendia de teatro na Juilliard, que foi a segunda faculdade que ela fez de teatro, e ela aprendia a descartar basicamente suas emoções, muita técnica, muita rigidez e pouca expressão do que ela era, né? Então ela se sentia cortada, se sentia embranquecida, porque eles só liam peças de teatro de pessoas brancas, que eram ditos clássicos, mas sempre eram peças de teatro escritas por pessoas brancas, e que ela não conseguia expressar aquilo que ela queria, e também não era retratado peças de pessoas negras, assim, um epistemicídio, né, um racismo dentro da Juilliard, inclusive de presença física, porque ela era uma das poucas alunas negras na Juilliard. Então, assim, é bem legal também
isso que ela retrata da carreira dela, bem legal assim, no sentido de entender todo esse processo e a gente ter consciência de como funciona esse mundo artístico em relação ao racismo, né? E ela fala assim, nessa 102, quando ela foi fazer um curso de teatro na adolescência, na faculdade lá no estado que ela morava. Foi ficar 6 semanas na faculdade fazendo esse curso de teatro com outros alunos, né, multiétnicos, como ela retrata. E aí ela fala, quando ela escuta a primeira vez que ela é linda, que é por um professor dela, um mentor do teatro, que diz que ela e a irmã dela são lindas. E como a atmosfera, ela fala, até na sala mudou e uma outra visão entrou, né? E ela fala, quando se é uma garota negra retinta, ninguém simplesmente gosta de você. Eles riem com você, contam segredos, tratam você como um dos garotos, mas nenhum carinho é dado, nenhuma devoção é oferecida. A ausência disso se torna uma forma de apagamento. E ela fala muitas lições aqui que aprendeu de teatro nesse curso que ela fez na adolescência. E também muito do livro vai falar sobre isso, o colorismo, né? Sobre a diferença tanto de tratamento, né, das relações entre negros e brancos, como também entre os próprios negros, né? Como sempre esperavam uma negra ideal e como a negra retinta era excluída do teatro, ela é excluída do que se tem como beleza, do que se tem como feminino. E ela vai trazer isso muito no livro. Na página 170, ela vai falar justamente sobre esse incômodo. Meu outro momento de epifania, quando ela já era formada aqui em 2 faculdades de teatro, meu outro momento de epifania foi perceber o poder, a potência e a força vital provenientes da combinação tóxica entre colorismo e machismo. Quase todos os papéis para os quais fiz testes eram de mães que sofrem com dependência química. Fiz testes para alguns papéis em produções de baixo orçamento que pediam uma mulher negra, mas sempre descrita como tendo pele clara. Sempre. Outros testes eram para novelas, e eu me via sentada na sala de espera, junto com modelos. Comédias românticas negras estavam sendo produzidas. Haviam programas incríveis na TV que mostravam a garota negra bonita que tinha autonomia e era rica. Mas nenhuma daquelas mulheres se parecia comigo. Um agente me disse qual era a palavra que todos os produtores de elenco usavam no telefone. Intercambiável. Isso significa que, mesmo que você fosse um pouquinho retinta, precisava ter o corpo menos curvilíneo, traços mais clássicos, leia-se mais brancos. E eu não era assim. O que torna isso ainda pior é que esse tipo de declaração não era feito apenas por executivos brancos, mas também por artistas e produtores negros. Você começa a adotar a ideologia do opressor. Isso vira a chave para o sucesso. Culturalmente falando, muitos acreditam nessa ideologia e adotam a crença de que se você for negra, é mais feia, mais difícil, mais masculina e mais maternal do que suas colegas de pele clara. É a mentalidade racista do colorismo, a qual muitos ainda se recusam a reconhecer. Então ela vai falar bastante sobre isso do colorismo, em vários papéis que ela atuou, né? E como sempre ela é chamada para ser melhor amiga, papéis de ser melhor amiga de uma atriz branca, ou até de uma atriz negra, mas ela nunca era aquele pai, fazia parte de um casal, ou nunca era aquele objeto feminino, era sempre papéis coadjuvantes. Então, e fala muito sobre esse papel de dependentes químicos e vai falar até sobre a questão do filme dela, que ela atuou e venceu o Oscar, que é Histórias Cruzadas. E como esse filme, que é um livro, ele retrata a visão de uma mulher branca sobre as empregadas domésticas.
E um incômodo, né, que ela sentiu que não tinha nada a ver com as pessoas que fizeram o filme, que atuaram com ela, de ter sido indicada para um Oscar interpretando o papel de empregada doméstica. Então, aqui no 251, eu também reservei outra parte que eu achei interessante, porque eu acho que assim, não acredito muito assim. Não vou dar um spoiler do livro, gente, é a história dela. Então, vocês podem pesquisar na internet, então eu tenho que contar o que é emocionante, o que faz com que eu indique esse livro, né? Então, tem partes que eu selecionei que contam um pouco do que tá aqui, né? E aqui ela fala na página 251, que é já no fim do livro, no capítulo Aí Está Ela, que é um capítulo que ela se reconhece muito a partir do papel que ela ganha em How to Get Away with Murder, que é como defender um assassinato, e que ela é a Annalise Keating, e como ela teve até vontade de recusar esse papel, e algumas pessoas falaram, nossa, não imagino a Viola Davis nesse papel, por puro racismo e machismo também. Então, ela encontra essa personagem complexa e ela sempre quis interpretar personagens complexos. E mesmo quando ela interpretava personagens menos complexos ou com poucas falas, ela fala como ela tentava complexificar esses personagens, mas não conseguia sempre, porque as falas limitavam, ou o personagem também. E é como ela encontra na Annalise alguém para representar e para mudar a história, né, das mulheres negras também nos Estados Unidos. Então ela traz: sou uma mulher negra retinta. Culturalmente é uma narrativa explícita e implícita, enraizada nas leis de Jim Crow, que as leis de segregação dos Estados Unidos. Ela diz que nós, mulheres negras retintas, simplesmente não somos atraentes. Todos os atributos convencionados como femininos, atraente, vulnerável, desamparada, não se aplicam a nós. No passado, fomos transformadas em posse, matéria-prima para experimentos desumanos, e isso evoluiu para a invisibilidade. Na indústria do entretenimento, somos relegados aos papéis de melhores amigas, de advogadas e médicas fortes, desbocadas e atrevidas. Estamos lá como ajudantes ambíguas e debochadas, e se enviam uma mensagem óbvia de que nós, enquanto sociedade, acreditamos na mentira que nos foi contada. E aqui ela vai falar muito sobre essa questão, né, de ser a atriz negra intercambiáveis, que era como os diretores diziam, né, os produtores diziam que ela estava sendo negada, né. E é bem interessante, né, porque no último capítulo você sente a mudança, né, desde o começo, né, ela aceitando aquela garotinha que sofreu na infância e todos os seus outros sofrimentos na vida, né, e não tendo vergonha de ser quem ela é. Então, o livro vai falar muitas coisas. É muito bonito, né? Inclusive, eu já vi até uma entrevista que ela fala como conheceu o marido, que é o Julius, né? Que, inclusive, no livro ela retrata muito sobre essa parte amorosa da vida dela, né? E as dificuldades que são muito permeadas também pelo racismo. E como ela conheceu o Julius, ela já tinha 30 e poucos anos, e um amigo dela pediu para ela orar e pedir exatamente para Deus o que ela queria, né? E ela pediu um namoro e pediu um namorado que é igualzinho ao que ela tinha pedido, e é muito interessante, porque eu acho que também quando você pede exatamente, foca exatamente aquilo que você quer, né? Fica mais fácil visualizar e conhecer, e é muito linda a história deles, de relacionamento, assim, muito linda mesmo. Também fala da adoção dela, de uma criança, né? Viola adota uma criança, fala do seu casamento, ela se casou 3 vezes. Histórias que são muito lindas, então aquele coração quentinho. A relação com a família dela que melhorou
bastante, né, a mudança do pai dela, da infância até quando ele teve os netos e a mudança dele, a relação com a mãe dela, né, como quando ela era criança, tudo que ela não queria era ser como os pais, porque ela não queria, ela e as irmãs não queriam sofrer daquele jeito, não queriam passar pela pobreza, então elas se dedicaram bastante para os estudos, faculdade, então tudo porque elas não queriam passar por aquilo, e foi a irmã dela mais velha que disse isso para ela, e que incentivou ela nos estudos, e depois ela acolhe a mãe dela, ela ficava aquilo, eu tenho que ser melhor que a minha mãe, e depois ela entende tudo que a mãe dela sofreu, né, e acolhe a mãe dela, acolhe o eu dela na infância, e acolhe o pai dela, né, com todos os defeitos e dificuldades. Então é isso, gente. Não sei se eu falei de tudo, porque o livro, apesar de ter 265 páginas, assim, é muito bom, não só como livro autobiográfico, entendimento, mas também um livro para você entender mais sobre as relações negros nos Estados Unidos, como é ser um artista negra nos Estados Unidos. E assim, é uma perspectiva assim, transformadora do teatro. Eu adoro teatro, então eu sou suspeita a falar. Mas ela traz como o teatro foi a cura na vida dela, né? Aqui na página 103. O teatro me deu uma válvula de escape. A liberação emocional que atuar me oferecia me proporcionou grande alegria. Uma alegria perfeita. Quando atuava, eu conseguia sentir tudo. Cada receptor do meu corpo estava vivo, 100% vivo, e eu não estava escondendo nada, né? Então ela fala como no teatro você não finge ser uma pessoa, você estuda pessoas, você estuda um personagem. Tem até que ela fala de um personagem que não conhecia, ou que não entendia e não conseguia interpretar muito bem porque não entendia as motivações daquela personagem. Então ela escreve uma biografia daquela personagem e é capaz de entender e interpretar melhor aquela personagem. Então, assim, uma atriz espetacular, e eu considero também uma escritora espetacular, já por esse livro que, assim, muito bom, recomendo bastante para vocês. E é isso, eu vou parar de falar para não contar mais partes do livro, para que vocês se instiguem a conhecer. É isso, gente, espero que tenham gostado da indicação. Boa semana para vocês. E queria saber se vocês já leram o livro, se gostaram, o que acharam. E também quem gostou dessa indicação e puder seguir o Afroleituras no YouTube, no Spotify e também no Instagram, que é onde eu divulgo os conteúdos. Também quem gostou da sugestão de leitura e puder compartilhar com amigos, né? Vai ser tudo. E tem outras sugestões aqui no podcast, para quem ainda não conheceu, sugestões de livros mais acadêmicos, intelectuais, como da Bell Hooks. E tem livros mais militantes, como Malcolm X, e livros mais de ficção, de literatura brasileira, que eu adoro, né, de autores negros. E é isso, se tiverem outras sugestões de leituras, coloquem aqui nos comentários. Eu estou numa imensa procura também por livros de autores negros, homens negros, de ficção. Na atualidade eu estou encontrando bem poucos. Então é isso, essa é mais uma indicação do podcast Afroleituras. Beijos e boa semana!